Lucas 8, de 22 a 25. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez? Senhor, abra o nosso entendimento para percebermos, ó Deus, por que o Senhor permite as tormentas, as tempestades, as lutas, e como, na verdade, tudo isso faz parte do teu plano eterno para conosco. Senhor, é muito duro, às vezes, atravessar um lago onde o vento bate forte, onde as ondas se amontoam, onde a força humana nada pode fazer. Mas se o Senhor estiver dentro do barco, Senhor, a gente pode atravessar. Mas ai de nós se o Senhor não estiver. Que todos que saírem aqui nessa noite possam ter a convicção de que às vezes a tempestade vem, mas que se o Senhor estiver no barco, não há o que temer. É isso que nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um amigo muito pessimista. Toda situação, esse amigo meu sempre jogava um ar de pessimismo. Uma vez, por exemplo, nós estávamos atravessando uma chuva muito forte, indo para um lugar um pouco difícil, uma estrada de chão, e ele disse assim: esse carro não vai chegar, você vai ver. Ele não vai chegar. Você imagina, eu estava guiando, e alguém do lado dizendo: você vai cair no buraco, você não vai chegar, você não vai conseguir. É um negócio terrível, né? Você tem algum amigo assim, um infeliz desse na sua vida? Aí chega lá no lugar, tinha que dar uma palestra, falar para um grupo de pessoas. Quando nós chegamos, a luz caiu. E dependia de equipamento, de som, de projetor, de um monte de coisa. Ele virou e falou assim: essa luz não volta tão cedo. Quando ele terminou de falar que eu ia brigar com ele, a luz, acendeu. Falei assim: não precisa te falar nada, né? Não precisa te falar nada. Aí houve uma terceira situação. Isso sim, essas outras tinham acontecido muitas vezes. Aí um dia houve uma situação difícil, delicada. Eu liguei para ele, ele virou e falou assim para mim: comigo não tem crise. Aí eu pensei: nossa, mudou, hein? Eu não passo por crise. Pensei: olha aí, está muito mais otimista que eu imaginava, né? Para mim nunca tem crise. Eu falei assim: agora o homem mudou mesmo. Aí ele disse assim: porque eu sou a própria crise. Aí eu pensei: eu desisto. Aí eu desisto, eu não dou conta. Agora, por mais que você seja otimista, Marco Túlio está saindo do meu grupo de discipulado, o homem vai começar um grupo agora, né? Marco Túlio é o cara mais animado do meu grupo, né? Ele chega lá, o dia que tá ruim, o Marco Túlio fala assim: negócio tá fácil não, mas vai melhorar, né? Marco Túlio é o tipo de gente que é bom estar do lado dele, né? Que você sempre vai para frente, você não volta para trás, né? Mas por mais que você seja otimista como o Marco Túlio é, de vez em quando a tempestade vem mesmo. Vem mesmo. E esse texto, para mim, ele é fantástico para falar sobre tempestade. E como Deus age na tempestade. Tem aqui algo tremendo nessa passagem que nós lemos. Sobre como lidar com a tempestade quando ela vem. Porque de vez em quando ela vem. E detalhe, ela não é só de natureza financeira. Às vezes nós temos situações tão drásticas que seria tão melhor se o problema fosse financeiro. Seria tão menos penoso, tão menos difícil, não é verdade?
E há outras situações que sim, são econômicas, tem a ver com o trabalho. Mas, por exemplo, pensa comigo. Passar dificuldade no meio dessa crise, ou, por exemplo, ter um câncer. Que tempestade seria maior para você? Ter o problema do desemprego ou ter um filho internado num hospital sem saber qual é a cura? Então veja que a tempestade ela pode variar de intensidade. E às vezes, quando nós achamos que existe um problema sério, tem pessoas passando por situações muito mais profundas, muito mais complexas. E ter Jesus como Senhor não significa que a tempestade não bata à nossa porta. Então, como que a gente lida com isso? Que perspectiva nós temos que ter diante da tempestade, da crise, para que nós não venhamos naufragar no nosso coração, ser entregues a um tipo de depressão profunda, de desânimo, de falta de encorajamento? Como a gente lida com isso? E eu acho que quando a gente olha para esse texto, nós temos algumas respostas interessantes. A primeira é que a tempestade, necessariamente, ela nos tira da zona de conforto. Talvez você olhe para esse texto e você ache que a crise começa quando o barco está no meio do lago. Acho que a maioria das pessoas, quando leem esse texto, acham que a crise começa quando o barco está no meio do lago. Mas se você conhecesse a história daquela época, você ia entender que a crise se instala em ter que atravessar o lago. E não é porque poderia vir uma tempestade. É porque eles estavam indo na direção da terra dos Gadarenos. Jesus chama os seus discípulos, judeus por nascimento, judeus por convicção, apegados à lei do Velho Testamento e à tradição da sua época, e diz: vamos atravessar o mar. Entenda uma coisa, o atravessar o mar para eles já era um motivo de crise. Já os tirava da zona de conforto, porque eles tinham que lidar com um povo pagão, resistente aos judeus, numa região que até hoje está ali cheia de conflitos, como também existia na época. Então veja, e isso é o mais interessante nesse texto, que eles são tirados da zona de conforto pelo próprio Jesus. Para eles havia um significado muito mais complexo, muito mais profundo, em atravessar o lago e ir para onde Jesus falou assim: nós vamos para a terra dos Gadarenos, que é para lá que Jesus vai, do que o simples atravessar o lago, porque isso eles já faziam. A maioria deles eram pescadores. Mas eles estavam sendo confrontados com a visão de mundo, com os valores que eles tinham estabelecido para eles mesmos, com a perspectiva da realidade. E nesse sentido, quantas vezes Deus nos tira da zona de conforto? E eu acho interessante que a gente gosta de pôr muita coisa na conta do diabo. Mas quantas vezes é Deus mesmo? Está dizendo assim: atravessa esse lago. Vamos lá juntos aos Gadarenos. Vamos a um lugar que você resiste em ir. Se nós olharmos na Escritura, a Escritura está cheia de exemplos assim. Deus tirando José da zona de conforto, enviando ele para um lugar hostil, e depois Deus vai lá e faz dele um grande homem, o segundo homem mais importante do Egito. Quando estava tudo bem, tudo confortável, o que Deus faz de novo? Vem lá trazer os infelizes dos irmãos de José, que tinham feito dele escravo. Aquela altura do campeonato. E ele teve que revisitar o seu passado. Olha Moisés, ainda antes na história. Viveu lá no Egito. Foi confrontado com a humilhação do seu povo.
saiu da sua zona de conforto, foi para o deserto, viveu 40 anos no deserto. Quando o homem está acostumado a cuidar de cabrito, de ovelha, estava tudo bem, casado, com filhos, ele sobe lá no monte, tem um arbusto queimando lá. O presbiteriano gosta disso, viu? Do arbusto queimando. Tem um arbusto queimando lá, e o arbusto queimava, mas não era consumido. Até esqueci, tem até uma frase em latim bonita, né? Que nós presbiterianos colocamos lá, em torno da sarça, assim, né? E aí Deus começa a falar com Moisés. O que Deus fala para ele? Você vai voltar para o Egito. Tinha lugar que ele tinha mais resistência em voltar do que o Egito? Que mais tirasse ele da zona de conforto do que o Egito? Então, as crises e a tempestade que às vezes vem com a crise nos tira da zona do conforto, porque ela é parte da soberania de Deus. É parte da soberania de Deus. Deus é soberano sobre as nossas vidas. Nós temos uma visão muito pequena do todo. Nós enxergamos muito pouco o todo da existência, o todo da história, o propósito eterno de Deus. E do mesmo lado, Deus olha tudo. Por isso a Escritura diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Soberanamente, Jesus tira os seus discípulos da zona de conforto e entra no barco com eles. E soberanamente ele está agindo. Só que de vez em quando Jesus gosta de fazer uma coisa que é difícil para a gente, não é? Ele gosta de dar uma dormida. Você está doido. O vento está batendo, a tempestade está balançando o barco. Você usa toda a sua experiência. Ainda mais a gente está ficando mais velho. Já passei por muita coisa, mas de vez em quando vem umas coisas que você fala assim: essa aí eu nunca consegui. Não sei como é que resolve isso, porque essa aqui veio pior ainda. E Jesus está lá, soberanamente. Uma das coisas mais difíceis para qualquer pessoa que ama Jesus é o silêncio de Deus. E ele, às vezes, soberanamente entra em silêncio. E o silêncio, às vezes, é traduzido por nós, como ausência, como indiferença, como falta de governo, como alguém que está alheio à realidade. Traduzimos o descanso, o sono, o aparente silêncio de Jesus como alguém que não se importa. Como alguém que não se importa. Mas ele é soberano, até no silêncio, até no aparente sono, até no aparente distanciamento da realidade que nós estamos vivendo. Parece que não está, mas ele está. Parece que ele não ouve, mas ele ouve. Parece que ele não está disposto a fazer nada, mas até o fazer nada é parte da sua soberania. Mas eu e você somos de carne e osso. E é interessante que o texto então diz que eles saem, e Jesus então os tira da zona de conforto. É Jesus que o chama.
Eles não vão porque eles estavam com vontade de ir, foi um chamado de Jesus. Então há aqui um elemento da soberania de Deus, do chamado de Deus, da vocação de Deus, e o que eles encontram no meio do mar é uma grande tempestade. Grande tempestade. E sabermos que ali haviam pescadores experientes nos leva a uma conclusão muito importante. Que nós podemos ter a experiência que for, nós podemos usar os recursos que for, nós podemos fazer o que tiver nas nossas mãos, mas há muitas situações que só tem uma coisa que responde: a fé. A fé. Essa semana eu viajei para São Paulo e eu viajei com uma malinha azul. Eu estou gostando de viajar com essa malinha azul, gente. Todo lugar que eu estou indo, eu estou gostando dela. Porque ela tem uma história bonita. Essa malinha tem uma história bonita. Veja só. Um cara tão fluente no inglês e no coreano. Eu sei falar uma palavra em coreano, viu, gente? Camisa me dá. Se você quer gravar a palavra, você falar assim, eu falo coreano, igual eu falo, você pensa assim, ó, camisa me dá. Aí agora você fala rápido, camisa me dá. Então, isso significa obrigado. Então, se um dia você tiver com um coreano, você fala assim, camisa me dá. Entendeu? Então, eu falando só uma palavra em coreano, umas 3 ou 4 em inglês, perdi um avião em Seul. Coisa simples. Coisa simples. Detalhe, sem o dinheiro para comprar uma passagem para ir para onde eu tinha que ir. Mas isso aí Deus cuidou como Ele cuida de tudo. Mas teve um outro detalhe nessa viagem, além de eu perder o avião. Eu estou lá de madrugada no aeroporto, graças a Deus nessa altura já tinha resolvido o problema da passagem, e eu olhei para a minha mala, peguei assim e falei assim, esse negócio vai dar excesso de bagagem, eu podia ter 2 malas, mas não uma pesada daquele jeito. Ai meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Bolsa aqui quase não tinha dólares, eu não sei se alguém sabe, mas tinham roubado uns dólares, uns irmãos aí socorreram, mas entraram na nossa casa e roubaram os dólares antes da viagem. Aí uns irmãos socorreram e tal, beleza, então não tinha quase dinheiro nenhum. Aí eu pensei, gente, se esse povo me cobrar, eu vou deixar essa mala com esse tanto de coisa aqui em Seul, que dia que eu vou voltar aqui para pegar esse negócio? Também não vou dar conta de pagar, eu estou lá agoniado, de madrugada no aeroporto de Seul, vocês tudo aqui acordado, porque era de dia aqui no Brasil. E eu estou lá assim, como é que eu vou fazer? Eu precisava de uma mala, mas eu vou arrumar uma mala aqui, sem comprar. De repente eu olho do lado, de frente para uma lixeira lá em Seul, bonito, viu gente? De alumínio, assim. Tudo lá tem tecnologia, até vaso. Eu tenho uma foto de um vaso num hotel lá em Seul. Porque ele tinha uns 50 botões, que eu não sei até hoje para que serve. Em coreano, você imagina, né? Não mexi em nenhum, vai lá que explode, né? Então aquela lixeira de alta tecnologia do meu lado e junto à lixeira uma malinha azul. Aberta. Eu falei assim, não é possível. Não é possível. Aí eu olhei. Ninguém, esperei 20 minutos. Ninguém, o guarda passou, foi, voltou. Esse estranho para mim, Deus mandou. Aí peguei a mala, depois de muita espera, abri a mala toda, resultado. A mala novinha, bonitinha, sem nada dentro. Quem deixou, deixou aberta para ver que estava ali, à disposição. Vocês são infelizes demais, hein? Nem glória a Deus por isso, gente. Tá doido? Eu vou trazer a mala para vocês verem. Você é um pouco mais crente. Aí por isso eu estou gostando de andar com a mala, porque todo lugar que eu chego eu conto a historinha da mala azul. Sabe onde veio essa mala? Vou te contar. Aí eu estou lá em São Paulo, falando com os pastores. Aí fui contar a historinha da mala, né? Uma história bonita. Vocês não acham que é bonita, gente? É bonita demais nessa história. A malinha também é. Eu vou trazer para vocês verem depois. Me lembra, viu, princesa? Tem que cumprir a promessa, né? Aí eu estou lá em São Paulo, contando a historinha da mala, tanto que Deus é bom. Olha lá, pôs uma malinha novinha ali. Aí Deus falou assim no meu coração, né, seu infeliz? Agora, contar que vocês não podiam ter filho que está vindo a bebê, você não conta. O que é maior? A mala ou a bebê que está chegando?
Qual que era o tamanho da crise pela falta da bebê? Como é que estava sua mulher por não poder engravidar? Aí eu falei assim, sim, é verdade, hein? A história da mala é bonita, mas tem coisa muito mais bonita para contar. Porque o Senhor tem sido bom. Agora preste atenção. A história da mala só existe porque faltou mala. A história da bebê só existe porque tinha dificuldade para engravidar. A história de qualquer milagre sempre antecede uma tribulação, uma crise, uma necessidade, algo que você ansiava. Toda a história da providência de Deus tem a ver com fé. Com fé. Por isso nós precisamos fazer uma escolha na nossa vida. O que vai direcionar a nossa história? O que vai nos conduzir nesse mundo? Quando a tribulação passar, a quem vamos gritar? Porque há momentos que você pode usar e você deve usar todos os recursos que você tem, todo o conhecimento que você tem, tudo que você pode fazer, inclusive usando a Bíblia. Mas que a única coisa que sobra é dizer assim: Senhor, nos acorde. Senhor, acorda. O silêncio de Deus é usado soberanamente muitas vezes para nos levar a um nível muito mais profundo de oração, que chama-se súplica. Porque suplicar, muitas vezes, é mais do que simplesmente orar. Suplicar é o grito da alma diante de Deus. Senhor, tem misericórdia, o que eu vou fazer? Senhor, não há o que fazer mais, nós vamos morrer. Foi nesse nível que os discípulos entraram. Nós temos muitas vezes, em várias áreas da nossa vida, que sermos levados ao esgotamento, porque nós ainda achamos que podemos, ainda achamos que conseguimos, ainda achamos que temos o poder, ainda racionalizamos e achamos que temos as respostas, e para muita coisa da vida não temos, e não teremos. E enquanto você está lutando com as suas forças, o Senhor está soberanamente falando assim: deixa ali esgotar as energias. Porque Deus é mau? Não. Porque Deus te ama tanto que Ele quer que você perceba o quanto você é frágil, o quanto você precisa dEle. E percebendo isso, você vá até Ele e diga: Senhor, tem misericórdia de mim, com o profundo do seu coração, e não apenas como um raciocínio da sua mente. Então o Senhor muitas vezes sim nos tira da zona de conforto. Muitas vezes sim, Deus está agindo soberanamente nas situações e nós estamos achando que Ele está silenciado, desacordado, insensível à nossa dor, quando Ele está usando até o silêncio em nosso favor. E Ele está levando a nossa vida a um nível muito mais profundo, que é o nível de depender da fé. E há um detalhe aqui, um pequeno parênteses que eu quero abrir sobre a fé. A fé que vê a realização, ela é a fé rasa. A fé mais profunda não é, por exemplo, do casal que, clamando a Deus, Deus manda o filho. A fé mais profunda é aquela exigida do casal que, clamando, Deus ainda não respondeu. Ou talvez nem responda. A fé maior não é do que clama,
para que a árvore dê fruto e glorifica a Deus, dizendo: Senhor, o Senhor mandou fruto para essa árvore. A fé é daquele que às vezes vê a árvore secar, mas diz assim: ainda que. Você acha que isso não é bíblico? Em Abacuque, qual é a oração de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide. Né, senhor Adolfo? Está ali o senhor Adolfo na experiência cristã de tantos anos, recitando. Porque com certeza, muitas vezes o senhor Adolfo deve ter essa fé. Senhor, não estou vendo. Senhor, o senhor não fez. Senhor, eu estou orando, o senhor ainda não respondeu. Mas a gente olha para Deus e diz: a minha fé está além do resultado. A minha fé está além de um milagre objetivo que Deus pode fazer, porque Ele é quem Ele é, independente da resposta imediata. A minha bisavó, uma das minhas bisavós por parte de mãe, o salmo que ela preferia, e eu nunca esqueci isso na minha vida, eu tive o privilégio ainda de conhecê-la, era o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Não temeremos, ainda que os montes se abalem e se lancem no seio dos mares. O que o Salmo está dizendo? Mesmo que aconteça um terremoto e devaste tudo, e venha um tsunami depois, nós não vamos temer, porque Ele é o nosso refúgio. Então, às vezes você, meu irmão, minha irmã, que está clamando tanto, está suplicando, e que às vezes não vê uma resposta imediata, Deus está dando oportunidade a você de ter uma fé muito profunda. Não pense que você é menor do que aqueles que às vezes estão tendo a sua resposta muito mais rápido que você. Porque não é isso que a Bíblia diz. Vocês entendem qual é o grande problema da teologia da prosperidade? Porque não existe espaço para essa fé. Existe espaço só para a fé da realização. E diz o texto então, que no meio daquela tormenta, Jesus acordou. E aqui está uma coisa, que independente da profundidade ou não da sua fé, que nos responde, porque às vezes Deus permite a tribulação. Porque a tribulação produz uma profunda admiração por Deus. Jesus acorda, ele dá uma ordem e a tempestade vai embora. E o que acontece com os discípulos? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que até os ventos e as águas lhe obedecem? Esse tempo de tribulações não é um tempo para a gente estar guerreando um com o outro. Esses dias a minha filha mais velha postou uma mensagem que é a opinião dela, pessoal. Ela nunca teve nenhum vínculo partidário, mas ela entende que o impeachment não tem base. Não vou pedir para ninguém dizer amém, porque muitos não concordam com ela. Beleza. Eu acho que o impeachment não tem base. Eu consigo sentar com ela e a gente conversa sobre isso, conversamos agora. Sobre as opiniões que cada um pensa. Mas ela colocou isso no Facebook dela. E uma família que estava fazendo amizade com ela, que ela lá de vez em quando comia junto. A mulher escreveu assim: nunca mais venha na minha casa. Tem umas coisas que os crentes andam postando por aí que me dá vergonha. Fazendo coro com a violência, com um monte de coisa. Tem gente de esquerda dizendo que é impossível
ser de direita e ser cristão. E gente de direita dizendo o mesmo de gente de esquerda. O pessoal pondo Jesus nisso. Um dia o Brasil não vai existir. Não vai ter nem capitalismo e socialismo, e Jesus vai estar lá, porque ele foi antes, é hoje e será para sempre. E tudo isso passa. Então, no meio da tempestade, estamos no meio de uma tempestade? Estamos. Econômica, política, social, moral, e vai por aí. Nós temos que nos admirar de Jesus. Nós temos que olhar para ele. Nós temos que perceber como ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nós temos que ver a glória dele. Nós temos que ver ele dizendo às águas, acalmem-se. E nós temos que olhar e nos admirar e dizer, Senhor Jesus, quem é o Senhor? E conhecê-lo com profundidade em meio às tribulações e às crises, porque ele é o Senhor acima de toda e qualquer circunstância. Para onde estamos olhando? Do que estamos admirados? Da turbulência das águas ou do poder daquele que controla a tempestade? O que nos chama a atenção? Onde estão fitos nossos olhos? Onde está a nossa esperança? Quem é esse? Quem é esse que não controlou o barco? Jesus podia simplesmente controlar o barco, mas ele acalmou a tempestade. Ele mexeu no clima, no tempo, para abençoar um barco no meio do lago. Isso não te admira? Mas mais do que isso, nós precisamos estar admirados, porque o único santo, o único justo que pisou nessa terra foi por uma cruz, por amor a você e a mim. A gente tem que olhar para essa cruz e no meio da tribulação pensar, como Deus poderia me amar tanto? E isso deveria nos deixar admirados. Deveria nos admirar. Um sepulcro vazio. Aquele que morreu, mas que ressuscitou. Cuja pedra foi removida. Cujo corpo não está lá, porque venceu a morte. Deveria nos admirar aquele que subiu aos céus em glória, cujos salmos dizem, batei palmas todos os povos, celebrar ele com júbilo, abram, ó portais, abram, ó portas eternas, para que entre por ele o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Este é o Rei da Glória. E aquele que entrou na glória do Pai, como ele sempre teve, antes de vir a esse mundo, é aquele que voltará. É disso que nós deveríamos estar admirados. Porque tempestades, elas vêm e vão. O mundo passa, bem como as suas paixões. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Se a palavra dele permanece eternamente, como que é a realidade do próprio Senhor que disse as palavras? Precisamos nos admirar. Se você anda fora da zona de conforto, se as situações têm mexido com você, te desestabilizado, eu quero te encorajar a crer que isso tem muito mais a ver com Deus do que com o diabo. Eu quero te convidar a descansar na soberania de Deus. A crer que até o silêncio de Deus é em seu favor. Quando você ora e parece que a resposta não vem, Deus está trabalhando até nesse silêncio. Quero te convidar
a ser conduzido no meio da tempestade a um nível muito mais profundo de fé, que te leva a olhar para Jesus, só para Jesus, que faz com que toda a sua esperança esteja nele e em mais nenhuma outra coisa, outra pessoa ou qualquer modelo de governo que você possa conhecer. Quero te chamar a se admirar de quem Cristo é. Ele é muito mais do que um homem. Ele é Deus. E Ele não é só um Deus, Ele se fez homem. E Ele é o Senhor da glória. E basta uma palavra. As ondas lhe obedecem, os ventos lhe obedecem. Mas se precisar atravessar na tormenta, Ele vai guiar você. O que você não pode é estar dentro do barco sem Jesus. O barco é a sua vida. Você não pode estar sem Ele. Ele precisa estar aí dentro. E saiba que Jesus dormindo é a situação mais segura do que, inclusive, se você tivesse muitos outros dentro do barco, sem Jesus lá dentro. Você precisa se admirar dele, ao ponto de dizer, todo mundo pode cair fora, mas Jesus tem que estar aqui dentro. Há um hino antigo que diz, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. É verdade, não é? De vez em quando a gente fica apavorado. O céu se reveste de trevas. Não se te dá que morramos, podes assim dormir? A cada momento que passa, nos vemos a submergir. E aí o coro desse hino, não sei se dá para você colocar aí, Edinho, para a gente, que é a resposta de Jesus. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai. Olha que coisa linda. Convosco estou para vos salvar. Sossegai.